Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. De forma antecipada, eu passo as leituras das missas e celebrações da palavra para os meus seguidores. Eles ficam informados antecipadamente sobre esses textos e reflexões. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 12 de setembro de 2025, sexta-feira, dentro da 22ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. O ano C é quando se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos missa à escolha, que pode ser também, numa memória facultativa, ao Santíssimo Nome de Maria. Aí a cor é branca e o prefácio é o de Nossa Senhora. Vamos na missa comum mesmo, aqui eu estou de verde. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1º ao 2º e do 12 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, o salmo responsorial, número 15 na Bíblia Vulgata, ou 16 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2a, 5º, 7º, 8º, 11, refrão, versículo 5a. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor somente: vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Repitamos: o Senhor é a porção da minha herança. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade. Sacrificai-nos na verdade. Vossa palavra é a verdade. Sacrificai-nos na verdade. Retificando, vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Vossa palavra é a verdade.
santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, esse evangelho, esse trecho, é importante para alertar as pessoas que gostam de falar dos outros, né? Sem observar suas próprias falhas. Olha, o provérbio usado por Jesus pode ter mais de um sentido. Vamos escolher um. Diante dos atos e das palavras de nosso irmão, não nos podemos deixar guiar pelos preconceitos, pois eles nos cegam, nem pela antipatia que falseia nosso julgamento. Temos que ser objetivos e imparciais. E mais, devemos saber o que é certo ou errado, mas nem por isso podemos julgar a intenção de nosso irmão. É fácil discriminar ou condenar, colocar objeção. Difícil e exigente é amar e perdoar. Porém, aí temos vida autêntica. Tem mais aqui, reflexão, hein? Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. No livro Palavra e Vida, diz o seguinte: pode acaso um cego guiar outro cego? Diz Jesus. É pela meditação da palavra de Deus que podemos entrever o caminho que leva a Deus e desfazer os conceitos errados que fazemos sobre ele. Não devemos ter medo do Senhor, pois ele é cheio de misericórdia. Assim poderemos ajudar os outros a caminhar. Mas não pensemos que somos melhores do que aqueles a quem desejamos iluminar. Somos tão pecadores quanto os demais homens. Nunca poderemos achar que sabemos tudo. Sempre teremos ensinamentos de vida ao entrarmos em contato com a verdade de cada um. Mais uma reflexão está aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos saber o que está escrito sobre Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Tendência habitual do ser humano é apontar os defeitos dos outros, defeitos alheios. Os fariseus algumas vezes foram chamados de cegos por Jesus. Por se acharem melhores que os outros, pensavam ter as credenciais para criticar o próximo. Muitas vezes censuraram o comportamento de Jesus Cristo e de seus discípulos. Jesus quer melhorar na vida comunitária o nível do relacionamento humano. Madre Teresa de Calcutá dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então sigamos os conselhos do mestre. Ninguém é tão perfeito que tenha condições de remover, ou melhor, de remexer a vida dos outros. Ninguém é tão perfeito que tenha condições de remexer a vida dos outros. Cuidado!
A ânsia de corrigir um pequeno defeito do próximo pode significar que temos o mesmo defeito em grau bem maior. Olhemos, portanto, nossos irmãos e irmãs com o olhar puro e misericordioso do Pai Celeste. Mas não podemos também deixar de alertar. Alertar para que as pessoas se salvem. Senão vai todo mundo para o mesmo buraco, para o inferno. Jesus já disse sobre isso. Às vezes a pessoa não se salva e não deixa a outra se salvar. Porque vai empurrando com a barriga, vai deixando tudo para lá. Não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer. E no final das contas, haverá quem vá ranger os dentes. É preciso corrigir. As Sagradas Escrituras também dizem isso. Não é questão de julgar o outro. Questão de corrigir, de aconselhar quando se tem a informação correta, né? Bem, agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia fizeram o que Jesus mandou. Agora, antes de falar assim dos santos mais comuns, vamos falar de Santa Maria, mãe de Jesus, que não é uma santa comum, é a mãe de Deus. E a memória facultativa do Santíssimo Nome da Bem-aventurada Virgem Maria, dia 12 de setembro. Memória facultativa, então, ok? Aí quem vai decidir isso é o presidente da celebração. Há vários significados relacionados a este bendito nome. O mais corrente é Estrela do Mar. Esta comemoração teve início na Espanha em 1513, de acordo com o site opusdei.org. Esta memória litúrgica celebra-se habitualmente no dia 12 de setembro, sempre que não coincida com um domingo. Na imediata sequência da festa do nascimento de Nossa Senhora, 8 de setembro, leva-nos a invocá-la com a certeza de que é caminho para nos aproximar do seu Filho Jesus. No Evangelho de São Lucas fica-se sabendo o seu nome próprio. O nome da Virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículo 27. Na cultura judaica, a imposição do nome tinha importância. E a Bíblia relata alguns casos de intervenção. Alguns casos de intervenção direta de Deus para essa situação, tal como nos casos de João Batista e do próprio Jesus. Ao longo da história da Igreja, alguns santos compararam a força do nome de Maria ao de Jesus, pelo seu poder de intercessão. Historicamente, começou por ser uma festa concedida pela Igreja à localidade espanhola de Cuenca e, posteriormente, passou para toda a Espanha, e o Papa Inocêncio XI estendeu a festa a toda a Igreja. Então, memória facultativa do Santíssimo Nome da Bem-aventurada Virgem Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo do dia 12 de setembro, Santo Albeu, foi bispo. Morreu mais ou menos no ano 528. Fundou a diocese de Emly, na Irlanda. Foi o principal evangelizador desta região. Santo Albeu, rogai por nós junto a Deus. São Guido é santo de 12 de setembro, foi um peregrino. Faleceu mais ou menos no ano 1012. Após peregrinar por 7 anos nos lugares santos, regressou a Anderlecht, na Bélgica, onde morreu piedosamente. De acordo com o site Wikipedia, Guido de Anderlecht nasceu em Brabante, na Bélgica, e faleceu em 1012 em Anderlecht, em Bruxelas, também território belga. Era um comerciante que desistiu de sua vida profissional por ter vontade de ajudar os necessitados. Depois de ter peregrinado durante 7 anos e demonstrado uma grande bondade, foi visto como santo pelo povo. Com o passar dos séculos, a devoção a São Guido de Anderlecht cresceu principalmente entre os sacristãos
lavradores, camponeses e cocheiros. Aliás, ele é tido como protetor das cocheiras, em especial dos cavalos. A sua festa litúrgica tradicionalmente celebrada no dia 12 de setembro, na cidade de Anderlecht, acho que a pronúncia é essa, né? Concorre com uma procissão e acaba com uma bênção especial, concedida aos cavalos e seus cavaleiros. Santo do dia 12 de setembro, São Francisco Choi Kyong Wan, mártir, morreu em 1839. Francisco Choi Kyong Wan foi catequista. Ele foi preso, torturado e morto em Seul, na Coreia, por defender os católicos cristãos, os cristãos católicos, melhor dizendo, e encorajá-los para o martírio durante as perseguições que aconteceram naquela região da Coreia. Bem-aventurado no dia 12 de setembro é o beato Apolinário Franco, foi um presbítero, ou seja, sacerdote e também mártir. Morreu em 1622, foi um religioso franciscano espanhol que partiu como missionário para as Filipinas, depois foi para o Japão. Apolinário Franco foi queimado vivo durante a perseguição. Bem-aventurado no dia 12 de setembro é o beato Tomás Zumárraga, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1622, foi encarcerado por ódio à fé de seus inimigos e lançado ao fogo em Omura, no Japão, junto com o franciscano Apolinário Franco e mais 4 companheiros. Olha, é uma história de mártir, né? Os inimigos da igreja são muitos, gente. Muita gente foi contra a igreja e ela sobrevive até hoje. Isso só pode ser a mão de Jesus agindo. Porque sem a mão de Jesus, a mão de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a igreja não estaria mais aí, de tanta perseguição que sofreu. Foi lançado ao fogo no Japão. Beato Tomás Zumárraga. Junto também com o franciscano Apolinário Franco e mais 4 outros cristãos. Bem-aventurado no dia 12 de setembro é o beato Pedro Sulpício Cristóvão Faverge. Foi mártir e morreu em 1794. Foi um irmão lasalista, encarcerado numa galera, uma espécie de navio, junto com centenas de outras vítimas. Eles foram perseguidos pela maldosa Revolução Francesa. Ali ele morreu nesse navio, né, nessa embarcação. Ele morreu em consequência das doenças contraídas ao tratar caridosamente dos prisioneiros enfermos. Bem-aventurada do dia 12 de setembro é a beata Maria Luísa Prosperi. Foi abadesa e faleceu em 1847. Maria Luísa Prosperi foi religiosa beneditina de Trèves, na Itália. Para ela, Nosso Senhor Jesus Cristo concedeu dons místicos extraordinários, mas sem poupar-lhe longas e dolorosas provações. Beata Maria Luísa Prosperi, rogai por nós junto a Deus no céu, junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube,
onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus, que é o Criador de tudo, nosso Pai Celestial. É onisciente, onipresente e onipotente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato ele é, no mistério da Santíssima Trindade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com.